Levítico, capítulo 16, o versículo 6 ao 9. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Hoje iremos aprender sobre o sumo sacerdote e o dia da expiação do Antigo Testamento e o relacionamento deles com Cristo. Primeiro, quem era o sumo sacerdote e quem podia ser o sumo sacerdote? Como já sabemos e aprendemos, no povo de Israel temos 12 tribos. E entre essas 12 tribos, como já aprendemos no domingo passado, somente os descendentes de Levi podiam ser os sacerdotes. E entre os descendentes de Levi, somente os descendentes diretos de Arão podiam ser o sumo sacerdote. E como já aprendemos, em cada época em Israel tínhamos muitos sacerdotes, mas em cada época temos somente um sumo sacerdote. Em cada época, somente uma pessoa podia ser o sumo sacerdote entre os descendentes de Arão. E o sumo sacerdote era o mediador entre Deus e o povo de Israel. Especialmente no dia da expiação, ele entrou no Santo dos Santos com o sangue de animal só uma vez por ano, para oferecer sacrifícios por seu próprio pecado e pelos pecados do povo. E agora, vamos aprender pouco sobre o dia da expiação. O que era o dia da expiação? E no dia da expiação, o que o sumo sacerdote fez? Como o sumo sacerdote ofereceu sacrifícios no dia da expiação? O dia da expiação se chama em hebraico Yom Kippur. E nesse dia o povo de Israel confessou o seu pecado e buscou o perdão do pecado de Deus. E esse dia foi celebrado só uma vez por ano. E no dia da expiação, o sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos para fazer a expiação por ele mesmo e pelo povo. No dia da expiação, o sumo sacerdote ofereceu um novilho por seu próprio pecado e pelos pecados da sua casa. E depois ele ofereceu sacrifício pelo pecado do povo com 2 bodes. Arão, o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele ofereceu um novilho pelo seu próprio pecado e pela sua casa. Porque o sumo sacerdote, ele também, diante de Deus, ele também tinha o seu próprio pecado. Por isso que até o sumo sacerdote, no dia da expiação, precisava oferecer sacrifício com um novilho. E depois de oferecer o sacrifício pelo seu próprio pecado com um novilho, ele ofereceu sacrifício pelo pecado do povo com 2 bodes. Ele lançou sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário.
e o bode sobre ele caiu. A sorte pelo Senhor, o sumo sacerdote ofereceu pela expiação do pecado do povo. E Levítico, capítulo 16, o versículo 14 e 15. E tomará do sangue do novilho e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental. E perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Matando o novilho por seu próprio pecado, o sumo sacerdote tomou o sangue do novilho e com o seu dedo ele aspergiu o sangue do novilho 7 vezes perante o propiciatório. E depois ele matou o bode da expiação do povo e tomou o sangue do bode e aspergiu o sangue sobre o propiciatório. Levítico, capítulo 16, o versículo 20 ao 22. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. E depois ele colocou as suas mãos sobre a cabeça do bode emissário e confessou todas as iniquidades, transgressões e pecados do povo, e enviou o bode emissário ao deserto. E o bode emissário levou sobre si todas as iniquidades do povo ao deserto, e no deserto o bode emissário foi deixado. Até aqui aprendemos quem era o sumo sacerdote e o que ele fez no dia da expiação, sacrificando um novilho por seu próprio pecado e com 2 bodes pelo pecado do povo de Israel. E agora vamos aprender o que tem a ver tudo isso com Cristo. Hebreus capítulo 10, o versículo 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. A Bíblia fala que a lei é a sombra dos bens futuros, não há imagem exata das coisas. E a Bíblia diz que pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, não pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Hebreus capítulo 10, o versículo 3 e 4. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Em Hebreus capítulo 10, o versículo 3 e 4, podemos saber que o sacrifício no dia da expiação fez a comemoração dos pecados, e com sacrifícios é impossível para tirar os pecados. Hebreus capítulo 10, o versículo 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados.
E o Hebreus capítulo 10, o versículo 11, falar o mesmo. E a partir de agora, vamos aprender o verdadeiro significado do dia da expiação. Hebreus capítulo 9, o versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. No dia da expiação, o sumo sacerdote precisava oferecer sacrifício com um novilho pelo seu próprio pecado, porque ele, o sumo sacerdote, também era um pecador diante de Deus. Hebreus capítulo 9, o versículo 11 e 12. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E com Hebreus capítulo 9, o versículo 11 e 12, podemos saber que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E no versículo 12, o santuário significa o céu. Hebreus capítulo 7, o versículo 26 e 27. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Também, Hebreus capítulo 7, o versículo... Também em Hebreus 7, versículo 26 e 27, podemos saber mais uma vez que Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, inocente, sem pecado, imaculado, separado dos pecadores. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento precisavam oferecer sacrifícios uma vez por ano, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Mas Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo pecado do mundo, e ele efetuou pelo seu próprio sangue, ele efetuou a eterna redenção. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrou no Santo dos Santos com sangue pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. Mas o verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo, entrou não no Santo dos Santos, mas ele entrou no céu. Porque o Santo dos Santos é a sombra do céu, sombra do reino de Deus. Jesus entrou no céu, efetuando a eterna redenção pelo seu próprio sangue. Mateus capítulo 27, o versículo 50 e 51. E Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras.
Em Mateus 27, o versículo 50 e 51, podemos saber que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O que significa isso? Quando o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, podemos entrar para dentro, para o Santo dos Santos, podemos entrar, né? E isso significa que pela morte, isso significa pela sua morte na cruz, pelo seu próprio sangue, Jesus nos abriu o caminho pelo céu, o caminho pelo reino de Deus, crendo nele, crendo no sangue de Jesus Cristo. Levítico, capítulo 16, o versículo 8 ao 10. E Arão lançará sortes sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar ao bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. No dia da expiação, o sumo sacerdote lançou sortes sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. E ele matou o bode, ele matou um bode, e com o sangue dele, ele ofereceu sacrifício pelo pecado do povo. Então, o que significa a morte desse bode e o sangue dele? Sim, a morte do bode e o sangue dele significa a morte de Cristo e o sangue dele pelo pecado do mundo derramado lá na cruz. E a outro bode, o bode emissário, foi levado ao deserto e depois no deserto ele foi deixado. E antes de levá-lo ao deserto, o sumo sacerdote colocou as suas mãos sobre a cabeça do bode, confessando todos os pecados do povo, e o bode levou sobre si os pecados do povo, e ele foi ao deserto. Ele foi levado ao deserto. Então, e no deserto, o bode emissário foi deixado. Então, o que significa o bode emissário? Sim, o bode emissário significa o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tirou o pecado do mundo. Assim como o bode emissário levou sobre si o pecado do povo de Israel, Jesus Cristo levou sobre si o pecado do mundo, incluindo todo o meu pecado. E morrendo na cruz, derramando todo o seu sangue, ele tirou o pecado do mundo. Ele tirou todo o meu pecado. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia da expiação, pelos sacrifícios, o sumo sacerdote e todo o povo foi. No dia da expiação, pelos sacrifícios, com os sacrifícios, o sumo sacerdote e todo o povo foi. O sumo sacerdote e todo o povo foram perdoados do seu pecado. E para ser perdoado, o sumo sacerdote precisava oferecer sacrifícios uma vez por ano. Cada ano, repetidamente, o sumo sacerdote precisava oferecer sacrifício pelo perdão do pecado. Mas o verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo,
veio ao mundo e ele ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo pecado do mundo, efetuando a eterna redenção. E agora, Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, está assentado à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, o versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Agora, vamos resumir a palavra de hoje. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, santo e justo e sem pecado. O sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos com sangue de animais pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. Mas Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, entrou no santuário celestial, que é o céu, havendo efetuado a eterna redenção pelo seu próprio sangue. E entrando no santuário celestial, que é o céu, ele nos abriu o acesso, o caminho ao céu, ao reino de Deus, crendo nele e crendo no que ele fez por nós. Em cada ano, o sumo sacerdote ofereceu sacrifícios pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo, matando, sacrificando um bode. Mas Jesus fez só uma vez o sacrifício. Mas Jesus só uma vez ofereceu a si mesmo pelo pecado do mundo. Mas Jesus fez só uma vez o sacrifício pelo pecado do mundo, oferecendo a si mesmo como sacrifício pelo pecado do mundo. E assim como o bode emissário levou sobre si o pecado do povo e foi levado ao deserto e foi deixado, Cristo Jesus levou sobre si o pecado do mundo e derramando o seu precioso sangue. Cristo Jesus levou sobre si o pecado do mundo e derramando o seu precioso sangue, ele tirou o pecado do mundo. E isso se chama a salvação, crendo no sangue de Jesus Cristo. Hoje aprendemos o sumo sacerdote e o dia da expiação como a sombra de Cristo. Todas as coisas da Bíblia nos explicam quem Jesus é e o que ele fez por nós e o que ele tem a ver com cada um de nós. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote e o dia da expiação significa a eterna redenção pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Entendendo tudo isso, podemos realmente agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo e podemos servi-lo com todo o nosso coração, alma, força e entendimento pelo resto da nossa vida com muita gratidão. A graça e paz de Deus estejam com todos.